Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segunda-feira, ainda de cabeça inchada, como eu disse, derrota de virada no Clássico, tudo aquilo que a gente já repercutiu bastante, uma derrota que tem que significar algo porque tá vindo aí a Série A do Campeonato Brasileiro e o Botafogo pela frente para começar no estádio Newton Santos na quinta-feira. Estaremos lá para contar toda a história desse jogo e que o Cruzeiro já se recupere e comece bem o nosso Brasileirão, que tem aí essa primeira rodada com o Cruzeiro atuando fora de casa. Depois, no final de semana, tem o jogo com o Betim. Aí é Campeonato Mineiro. O Cruzeiro agora vai ter que dar a vida aí nas 3 últimas rodadas para buscar a classificação, porque senão seria uma vergonha muito grande. E aí, no meio de cada uma dessas rodadas, tem Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Até sobre esse jogo contra o Botafogo, o Matheus Candansan, ele é árbitro paulista, será o árbitro desse jogo do duelo. E curiosamente, o Matheus Candansan apitou a vitória do Cruzeiro sobre o Botafogo no ano passado, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro fez 2-0 lá no Newton Santos e agora o Matheus Candansan, repetindo a dose aí, vai apitar o compromisso da quinta-feira. Sobre esse jogo do Campeonato Mineiro, diante da equipe do Betim, tem uma situação aí para ser resolvida, porque a princípio o jogo será na arena lá em Betim, Arena Vera Cruz, só que sem a presença das torcidas, porque o laudo apresentado pelo Betim dá a condição apenas de torcida única. E com isso, de acordo com o regulamento, não pode, ou tem as duas torcidas, ou então portão fechado. O Betim, ele pode, se quiser, fazer a alteração do local do jogo até quarta-feira, desde que escolha um local a menos de 50 quilômetros de distância da Arena Vera Cruz. O Betim, a gente entrou em contato, né? Ele confirmou a realização do jogo na Arena Vera Cruz e ainda não se manifestou sobre ser com portões fechados. Vamos dizer aí, vamos aguardar, né, o que vai acontecer com essa questão, então, o jogo no domingo pelo Campeonato Estadual. Uma outra informação legal: o Cruzeiro anunciou hoje a renovação de contrato do jovem Eduardo Papi. Jogou muita bola na Copinha. Ele tem 16 anos apenas, amplia o vínculo agora até janeiro de 2029. O Cruzeiro dá aí um reajuste salarial para o atleta e garante também uma multa maior, se protege. Ele já tinha tido uma alteração salarial, mas agora, com destaque na Copinha, o Cruzeiro faz este movimento com o Eduardo Papi. E aí tá com o contrato então renovado. O clube confirmou essa informação hoje. Por falar em garotos, nesta terça-feira eles já treinam no profissional. O goleiro Vitor Lamonier, o volante Murilo Hickman, os meias Juan Gabriel e Cauã Batistella e o atacante Ryan Leles serão os 5 aí aproveitados da Copinha neste primeiro momento no elenco profissional. Temos boas notícias sobre o departamento médico, porque hoje na reapresentação, Vidalba, totalmente liberado, à disposição do técnico Tite, pode ser relacionado para quinta-feira se o Tite quiser para o jogo diante da equipe do Botafogo. Treinou normalmente com o grupo de forma integral. Matheus Henrique, liberado do departamento médico, fez parte do treinamento com o grupo. Ainda na pré-temporada, o Sinisterra também fez parte do treino com o grupo. É outro que em breve vai ficar à disposição do técnico Tite. São as novidades desta segunda-feira na Toca da Raposa 2. E temos 2 informações que têm a ver com vendas. O Rian Guilherme, negociação muito próxima de ser fechada com o Rio Ave de Portugal. Valores dentro daquilo que a gente informou, 2,5 milhões de euros. Claro que o Cruzeiro aí faz um movimento tendo o aval também da comissão técnica para uma venda do Rian Guilherme. Então, vamos aguardar quais são os próximos passos. A princípio não quer dizer que vai buscar um jogador da posição. Aí temos que perguntar ao técnico Tite, né, sobre esta liberação e uma venda que não vai mudar em nada a questão financeira, pelo menos penso, por mais que o Cruzeiro tenha um valor
aí de lucro, né, nessa história em relação à vinda do Rian Guilherme no ano passado e agora a saída do atleta. É uma negociação que está nos últimos detalhes, assim como está nos últimos detalhes a negociação para a venda do Cauã Prates. O que a gente apurou é que Cruzeiro e Borussia Dortmund já têm um acordo quanto a valores, quanto a mais-valia, quanto à parte fixa e também a bônus. Pelo que a gente buscou de informação, seriam bônus acessíveis aí do Cauã lá no clube alemão. Ele só vai em agosto, quando completa 18 anos. Operação total de 12 milhões de euros, incluindo aí esses bônus. E uma outra questão, o Cruzeiro está neste acordo com uma mais-valia que é o seguinte: quanto maior o valor da venda a ser feita pelo Borussia, maior será o valor que o Cruzeiro terá direito de mais-valia. Ainda não temos os percentuais desta negociação e até porque vai depender do valor que o atleta for negociado. Por exemplo, se ele for negociado por 20 milhões de euros, o Cruzeiro tem um percentual em cima da diferença. Se ele for por 40, o percentual aumenta. Por 60, aumenta mais ainda. Então, é a informação que a gente pode trazer sobre o Cauã Prates sendo negociado com o Borussia Dortmund. O Cruzeiro, vamos ver como será o próximo movimento, já que o atleta fica até agosto. Ainda não tem a confirmação se o clube vai dar oportunidade de treinar também no profissional neste período de um dos garotos do Sub-20. Tem o William e tem Gustavinho, dois bons laterais, inclusive eles fizeram os gols na final da Copinha, ou se o clube parte para uma contratação. A gente tinha falado do interesse em Cuiabano, mas não sei se o Cruzeiro negocia agora ou se espera até a janela do meio do ano com novas possibilidades, porque até lá, repito, o Cauã Prates vai seguir à disposição do técnico Tite. Tá falado, pessoal? Muita gente vai perguntar assim, e aí, o clássico? Deixa pra lá. Foi bom não, né, gente? Foi bom não. O Cruzeiro ali teve ali uma parte do primeiro tempo e depois o Atlético, né, foi melhor. Né? Então a gente tem que saber falar as coisas. O Atlético foi melhor e foi pra cima do Cruzeiro. O próprio Tite falou isso, foi lá e venceu o jogo. Né? Não queríamos isso, mas vida que segue. Vamos agora ao Campeonato Brasileiro, mas antes vamos atualizar o mercado da bola, que tá pegando fogo. Zirlei Pereira, Gerson tem que entrar jogando. Zirlei, será que você tá falando do jogo contra o Atlético ou do jogo contra o Botafogo? Mas antes, a informação de uma negociação que está bem avançada de acontecer, é um negócio que está muito próximo de ser sacramentado, que é do jovem Cauã Prates, de 17 anos, indo para o Borussia Dortmund, da Alemanha. Meu amigo Luquinhas. É isso mesmo, a gente apurou nas últimas horas, o Cruzeiro aceitando a oferta do clube alemão, uma oferta de 12 milhões de euros, que aí chega na casa de 75 milhões de reais, mais uma cláusula de mais-valia, né, que garante um lucro para o Cruzeiro em vendas futuras, que é muito importante, porque o Borussia Dortmund, ele é um clube vendedor, é um clube que costuma contratar jovens jogadores e depois fazer vendas expressivas. Eu posso citar aqui o Jude Bellingham, que foi para o Real Madrid, o Sancho para o Manchester United, o Dembélé, que foi para o Barcelona e hoje está no PSG. Então, o Cauã Prates nesse caminho de jogar no Borussia Dortmund. E aí você está falando de nomes grandes do futebol europeu, né? O Bellingham, um dos maiores, né? Então, vamos aguardar os fatos e até a confirmação do Cruzeiro. Sabemos que ele não pode ir agora, então tem aí o Cauã Prates até para o meio do ano, né? E depois, vida que segue, o jogador também completa os 18 anos e vai ser negociado. Eu fico com uma fala do Edu Panzi na turma do bate-bola do ano passado, ali quando teve o Borussia aqui, que ele falou que ninguém atravessa o oceano
à toa. É. E é verdade, né, Luquinhas? Não vieram pra comer pão de queijo, né, Panceiro? Sim. E o Cauã Prats, por tudo que a gente acompanha de categoria de base, de seleção, antes mesmo de ele subir ao profissional e já demonstrar no profissional toda essa tranquilidade e essa qualidade, é um cara que a venda pro futebol europeu seria inevitável. Questão de tempo. Um jogador dessa prateleira, e eu digo da prateleira de Endrick, de Estevão, a diferença é que o Cauã Prats é de outra posição, é um lateral. Claro que os atacantes chamam mais atenção. Mas o Cauã Prats é um jogador dessa magnitude e a venda para o futebol europeu seria inevitável, questão de tempo e de descobrir o lugar. O Borussia Dortmund acho que um ótimo lugar para ele se desenvolver. O Cruzeiro, então, nessa negociação estimada em 12 milhões de euros, foi até uma informação antecipada pelos companheiros do Central da Toca, nós corremos atrás em outras pontas e realmente tem uma questão aí que ainda não foi sacramentada. Resolver algumas questões pessoais do Cauã na Alemanha, né? E aí, resolvendo essas questões, o Cruzeiro pode divulgar a informação por agora ou aguardar, enfim, mas certo é que o jogador não fica até o fim do ano. As negociações vêm acontecendo já há algumas semanas. No dia 16 de janeiro, a gente publicou uma matéria no itatiaesporte.com.br falando que o Borussia tinha acertado alguns pontos com o Cruzeiro naquela situação, tinha tido alguns avanços na negociação e ainda faltava uma situação, mas já naquele momento o Cruzeiro tinha a sensação de que o Borussia chegaria ao valor que o Cruzeiro desejava, como chegou. Então, boa sorte aí pro Cauã, tem um caminho a ser percorrido ainda na equipe celeste e o Cruzeiro pode olhar também para a base, tem o Gustavinho lá, né, que atuou, tem o próprio William, né? Olha, eu acho que a função da base é essa, né? O jogador mostrou serviço quando foi acionado, ajudou o Cruzeiro. O Cruzeiro fez contratações altas aí, né? Altas cifras. O Gerson é uma delas, né? Então, assim, o ano passado também o Cruzeiro gastou uma grana. Então, tá aí, o mercado também tem venda, não é só compra. O Cauã Prats seguindo o destino dele. E como a gente já falou, dele ficar até o meio do ano, até completar 18 anos, o Cruzeiro vai ter tempo para fazer essa reposição. Seria um caso diferente, por exemplo, caso o vendido fosse o Kaique, que é o titular da posição. O Cruzeiro teria que ser mais rápido, porque o Kaique sairia nesse momento. Mas não, o Cauã Prats só no meio do ano, quando começa a temporada europeia, a nova temporada europeia, e aí o Cruzeiro com esse tempo a mais para fazer a reposição, seja na base ou contratando algum outro jogador. O Kaique, o Cruzeiro tá firme em relação ao como, né? Não tá aceitando a proposta do time italiano comandado pelo Cesc Fábregas. Gostava do Fábregas? Craque. Bom jogador. Nossa, no Arsenal jogou demais. E é bom até a gente comentar, porque o Cauã Prats vem numa leva de vendas do Cruzeiro nesse momento. Porque a gente adiantou no domingo do Rian Guilherme, negociação para jogar no Rio Ave. E o Cruzeiro, nos últimos meses, nos últimos anos, a torcida já se acostumou com essa postura de compra do Cruzeiro, né? De ir lá buscar o Gerson, de tentar contratar o Gabigol e conseguir, buscar outros jogadores. Mas o Cruzeiro também precisa vender, né, Pansieri? Até conversando com uma pessoa do clube sobre a situação do Rian Guilherme, foi o que foi dito. A gente também precisa vender, precisa fazer o caixa girar, né? Então, essa postura do Cruzeiro no mercado. E comprou por 9 milhões de reais do Fortaleza. Sim. Ele teve uma passagem pelo Leiria de Portugal. E agora está vendendo ele por 2,5. Né? Então é uma grana aí que o Cruzeiro também está faturando. Segurando o percentual de venda futura. Porque é jovem, né? E ele vai pro grupo do Marinax, que é um bilionário grego. O Rian Guilherme, no caso, não o Cauã Prats. Mas vai pro grupo do bilionário grego, que tem o Nottingham Forest da Premier League e o Olympiacos. Ele inicialmente indo jogar no Rio Ave. Para a gente fechar a estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, jogo no Rio de Janeiro, estaremos lá na Cidade Maravilhosa, no Newton Santos, Botafogo e Cruzeiro, esse duelo que abre o Campeonato Brasileiro para as duas equipes. Vamos ver se o técnico Tite vai promover alguma alteração, mas uma volta importantíssima que pode viajar para o jogo é o Vidalba, recuperado daquela lesão que ele teve no tornozelo, no jogo contra o Corinthians, né, Quinhas? E aí, é um atleta que tem a possibilidade de voltar a vestir a camisa do Cruzeiro. Sinceramente, não sei se é para ser titular. Acho que vai galgando o espaço dele novamente, mas compor o grupo deve acontecer. Treinou integralmente pela primeira vez nessa segunda-feira, que também teve boa notícia de Matheus Henrique, deixou o DM, está em preparação, treinou com o grupo em parte do tempo. E o Sinister também evoluindo, então esses 3 jogadores aí devem reforçar o Cruzeiro nas próximas semanas. Num futuro muito próximo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.